Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos trabalhar agora algumas questões da Lei 9784/99, que trata do processo administrativo no âmbito federal. Vamos lá? Acompanhe comigo aqui, por favor. Primeira questão, foi cobrado no 23º exame da ordem, ele destaca o seguinte: após a PF colher farto material probatório, o Ministério Público denunciou Ricardo, servidor público federal estável, por crime funcional e comunicou o fato às autoridades competentes para eventual apuração administrativa. Antes do recebimento da denúncia, diante da vasta documentação que demonstrava a materialidade da violação do dever funcional remetido para a administração, foi instaurado um processo administrativo disciplinar. Então vamos destacar isso aqui. Foi instaurado... Opa, deixa eu voltar aqui. Vou pegar a caneta. Olha só. Foi instaurado aqui, olha só, um processo administrativo disciplinar. Sem a realização de uma sindicância, que mediante regular processamento do inquérito administrativo, culminou na aplicação da demissão de Ricardo. Agora observe que ele está destacando aqui que não houve, olha só, sem a realização de uma sindicância, ok? Sobre essa situação narrada, assinale a afirmativa. Correta, vamos lá. Primeira coisa que eu pergunto para você. Quando você instaura um PAD contra alguém, a sindicância é obrigatória que você tenha uma sindicância prévia? Então observe que no texto destacou-se que ele praticou uma conduta delitiva, que já tinha um laço elemento probatório, que aí resultou num processo administrativo disciplinar. Porque, veja, um agente público, por uma ação ou por uma omissão dele, ele pode responder tanto na esfera administrativa, na esfera civil, quanto na esfera penal. Essas esferas, destaco, são independentes entre si, podendo ser aplicado tanto de forma isolada quanto de forma cumulativa. Então, veja, ele vai responder por crime? Esfera penal. Ele vai responder por um dano que ele trouxe ao erário? Responsabilidade civil. Seja o dano de natureza patrimonial, seja o dano de natureza moral. Agora eu pergunto, se você quer aplicar uma advertência, uma suspensão, uma demissão, aí você está falando de um processo administrativo, responsabilidade administrativa. Essa que se dá através de um devido processo legal, que pode ser tanto através da sindicância, para aplicação de advertência ou suspensão de até 30 dias. Ou você tem a possibilidade de aplicação de um PAD. Só que entenda que o PAD pode aplicar uma punição muito maior que aquelas aplicadas na sindicância. Mas da mesma forma que ele pode aplicar punições superiores, ele pode aplicar punições inferiores. Quem pode mais, pode menos. Mas entenda que a aplicação de punição máxima da sindicância é uma suspensão de até 30 dias. E você concorda que pela gravidade da conduta, você já tinha um entendimento que você ia aplicar uma punição maior que uma suspensão de 30 dias? Sim. Tanto que você tinha um laço probatório suficiente. E eu destaco para vocês que a sindicância não é obrigatória. Você pode ir direto para um PAD, uma vez que você entende que é a gravidade da conduta. Vamos observar isso que vai ser trabalhado nessa questão. Letra A. Ricardo não poderia ser demitido sem a realização de uma sindicância, que é um procedimento prévio imprescindível. Errado a letra A. B. O recebimento da denúncia deve ser suspendido o processo administrativo disciplinar contra Ricardo. E o prosseguimento de tal apuração só poderia ocorrer após a conclusão do procedimento judicial. Observe que quando você fala aqui do agente público, ele pode responder tanto na esfera administrativa, na esfera civil, quanto na esfera penal. Como assim? Como assim nas três esferas? Olha só, entenda primeiro que essas esferas são independentes. E segundo, ele pode ser punido tanto de forma isolada, quanto de forma cumulativa. Então, nesse momento da letra B, ele está quebrando a independência das esferas, porque ele está falando que eu só poderia iniciar uma depois de concluir a outra. Errado, porque elas são independentes. Segunda observação, se ele foi culpado na administrativa de forma isolada, significa que ele não pode ser culpado na esfera civil? Errado, porque eu também posso aplicar essa punição de forma cumulativa. E isso tudo tem que estar trabalhando aí na sua cabecinha. Então a letra B, errado, porque ele está falando que eu tenho que esperar a conclusão do juízo criminal para iniciar a outra. Errado. Letra C, o processo administrativo disciplinar instaurado contra o Ricardo é nulo,
pois não é cabível a utilização de prova produzida para apuração criminal. Opa! Observe que quando você tem uma interceptação telefônica, essa é uma prova utilizada do processo judicial. Mas desde que essa prova tenha sido produzida lícita, que seja garantido para o acusado a ampla defesa em relação a essa nova prova que foi inserida no processo administrativo, não há de se falar em nulidade. Então é muito comum essa integralização de provas. Então eu pergunto, posso ter uma prova emprestada do processo penal no processo administrativo? Posso. Desde que essa prova tenha sido produzida de forma lícita, que seja garantido ao acusado o direito de ampla defesa e que essa prova seja deferida pelo juiz, seja aceita pelo juiz. Bacana? E aí o juiz concedeu para o administrativo, pode utilizar numa boa. Então a letra A a gente já marcou errado, a letra B a gente já marcou errado, a C está errado, vamos ao gabarito. Fé em Deus, tomara. Vamos lá, vamos ver se a D está correta. A hipótese não apresenta qualquer nulidade que contamine o processo administrativo disciplinar instaurado contra o Ricardo. Gabarito, letra D, porque eu já destaco para vocês que a sindicância não é obrigatória, como estava dando a entender em relação a essa questão, ok? Vamos lá, olhar aqui, confirmação. A letra D é o gabarito. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou PAD, olha só, ou PAD, mediante asseguração do contraditório e da ampla defesa. Gabarito, letra D. Próxima questão. João é parte de um processo administrativo federal regulado pela Lei 9784, no qual foi proferida a decisão que rejeitou a sua pretensão. João pretende recorrer dessa decisão. Acerca desse caso apresentado e observado o disposto na lei citada, assinale a opção correta, a afirmativa correta. Então vamos lá. O João é um interessado e ele provoca a administração pública no intuito de um interesse dele. A administração pública fala não. Ok. Dessa negativa pela pretensão de João, cabe recurso? Cabe. Cabe também o pedido de revisão. Entenda que o recurso ele tem um prazo que a gente vai conversar. A revisão não tem prazo, mas desde que apareça um fato novo e relevante que não foi considerado no momento do recurso, ou mesmo do processo. Então vamos lá. O recurso do João deve ser dirigido diretamente à autoridade hierárquica superior, à autoridade que proferiu a decisão. B. O prazo para interposição de recurso, salvo disposição legal específica, é de 30 dias, contado a partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão recorrida. Errado que o prazo não seria de 30 dias. Bacana? Eu já desconsidero essa questão, porque nesse caso, o prazo para interposição de recurso, 10 dias, e não 30 dias, como ele afirmou. Letra C. A interposição de recurso administrativo depende de oferecimento de caução, salvo expressa dispensa legal. Isso ofende a súmula vinculante número 21, que destaca que não vai ter o condicionamento de caução para garantia de instâncias na esfera administrativa. Ou seja, você está ferindo o princípio da gratuidade, que em regra é observado no processo administrativo. Salvo disposição expressa em legal e contrário, que você pode ter a cobrança. Mas em regra, vigora a gratuidade. A A ainda não comentei, já eu vou comentar. A D. O não conhecimento do recurso, o não reconhecimento do recurso não impedirá a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não tenha ocorrido a preclusão administrativa. Olha só. Quando você fala em relação ao não reconhecimento do recurso, você tentou entrar com recurso. Mas a administração pública, nesse caso aqui, ela não reconhece, o não reconhecimento do recurso não impedirá a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não tenha ocorrido a preclusão administrativa. Observe que dentro do processo administrativo vigora o princípio da chamada verdade material. Então, se você fala de uma verdade material, observe que nesse sentido, a administração pública ela não fica presa àquilo que foi apresentado. Se ela descobre alguma ilegalidade, ela pode agir de ofício, no intuito de tentar rever aquela ilegalidade. Então, o que ele está destacando? O cara entrou com recurso, o João. É o João? Deixa eu ver aqui. Isso, o João. O João entrou com recurso. Aí, a administração não reconheceu. Mas veja que esse não reconhecimento se deu com base numa ilegalidade. Alguém da administração pública
de ofício, detecta que houve uma ilegalidade. Pergunto, ele pode agir de ofício? Pode, mas desde que não tenha passado o prazo de análise recursal, ou seja, o prazo da preclusão administrativa. Porque quando você fala preclusão, você tem a preclusão consumativa, que você praticou o ato, você tem a preclusão lógica e você tem a preclusão temporal. Então, nesse caso, desde que não tenha ocorrido a preclusão de natureza administrativa, pode sim ela rever esse ato de ofício. Mas entenda que a qualquer momento também seria cabível o pedido de revisão, desde que apareça um fato novo e relevante que não foi considerado. Agora, deixa eu comentar a letra A. Vamos lá, a letra A. O recurso de João deve ser dirigido diretamente à autoridade hierarquicamente superior, à autoridade que proferiu a decisão. Observe o seguinte, olha só, cadê? Deixa eu botar uma tela em branco, olha só. Observe que quando você fala de recurso, o João está aqui, o João entrou com recurso. O João, ao entrar com recurso, ele está entrando com recurso em relação a essa decisão proferida dessa autoridade competente. O recurso é dirigido para essa própria autoridade para fazer o juízo de retratação no prazo de 5 dias. Se ele não reconsiderar, esse recurso vai tramitar por até 3 instâncias. Aí sim que o recurso vai ser encaminhado para a autoridade superior. Então veja que no recurso administrativo, o efeito é meramente devolutivo. Como assim devolutivo? Porque o recurso é interposto perante aquela própria autoridade que proferiu a decisão, para que num prazo de 5 dias ele faça o seu juízo de retratação. Se não reconsiderar esse recurso, aí sim que ele vai tramitar por até 3 instâncias. Então por isso que, Por isso que a letra A está errado, porque com base no efeito do recurso, que é um efeito meramente devolutivo, não é interposto recurso perante a autoridade superior, e sim perante aquela própria autoridade que proferiu a decisão. Consequentemente, gabarito dessa questão, letra D de dado. E aí eu peço que você faça a leitura do artigo 63, parágrafo 2º. O não conhecimento do recurso não impede da administração do dever de ofício de um ato legal, mas desde que não tenha ocorrido a preclusão administrativa. Então ele copiou a letra da lei e trouxe para a nossa questão aí, bem interessante esse item. Próxima questão. Um servidor público foi acusado de corrupção passiva e peculato. Respondeu ao processo criminal e foi absolvido por ausência de provas. Isso aqui é importante você destacar. Então, qual foi a causa da sua absolvição? Ausência de provas. Diante dessa situação, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A administração pública, no caso, permanece livre para punir o funcionário, desde que verifique haver desvios de condutas funcionais dos servidores. Gostei da letra A. A decisão de absolvição do servidor sempre, essa palavra assusta a gente, sempre vai vincular a administração pública que não poderá punir o seu funcionário. Aqui, essa palavra sempre, você já está analisando comigo, que caracterizou que não vai existir nenhuma exceção. Então, nesse intuito dele caracterizar que não vai existir nenhuma exceção, você já pode marcar que esse item está errado, porque vai existir exceção sim. Então, consequentemente, marca a letra B errado, e eu já vou comentar isso com vocês. Letra C. A autotutela administrativa permite desconsiderar decisões judiciais contrárias à lei, ou a prova dos autos, sendo possível a aplicação de sanções administrativas com cópias extraídas de processo criminal. Opa, achei um pouco estranho, porque ele está falando que vai pegar uma decisão de uma cópia de um processo extraído do processo criminal e vai aplicar sanção sem ter o devido processo legal. Então veja, o que ele está falando? Que com base na autotutela é permitido desconsiderar decisões judiciais contrárias à lei ou as provas dos autos, sendo possível a aplicação de sanções administrativas com base em cópias. Absurdo isso aqui. Letra D. As decisões da justiça que punem o servidor por qualquer crime vinculam o poder público, embora as decisões de absolvição nunca impeçam o poder público de punitivo da administração. Opa, essa palavra também foi muito taxativa, no intuito de falar que nunca vai impedir a administração de punir. Olha só o detalhe que eu quero trabalhar com vocês. Olha só. Quando você tem aqui as 3 esferas, a esfera administrativa, a esfera civil e a esfera penal, entenda o seguinte. Vamos imaginar que houve uma absolvição que falou que o fato
foi inexistente ou comprovou a negativa de autoria. Eu chamo isso de fina. Quando você fala que o fato foi inexistente ou negativo de autoria, essa absolvição vai repercutir na esfera administrativa. Então veja que nessa questão ele foi absolvido por negativa de prova. Então veja que na esfera penal, na dúvida, você condena ou absolve. Então aqui você tem o chamado indúbio pro réu, tá? Então na esfera penal, criminal, na dúvida você absolve. Então se você tem insuficiência de prova, vigora o indúbio pro réu. Mas entenda que se ele foi absolvido porque foi comprovado que o fato foi inexistente, ou foi comprovado a negativa da autoria, essa absolvição vai repercutir na esfera administrativa. Isso que você tem que considerar. Então aquela questão que falou que nunca vai repercutir na administrativa, errado, porque pode repercutir. Se ele falar que qualquer absolvição vai repercutir na administrativa, errado também, porque só repercute na esfera administrativa quando existe a declaração que o fato é inexistente ou você comprova a chamada negativa de autoria. Então, por isso que eu vou destacar para vocês. Vamos lá. Aí eu vou destacar aqui. Letra A. A letra D, errado por causa desse nunca. Errado a letra B, pela palavra sempre. E a letra C está falando que a autotutela vai permitir desconsiderar decisões judiciais contrárias à lei. Errado isso aqui também. Agora, olha só, letra A. A administração pública, no caso, permanece livre para punir o funcionário, desde que verifique existir desvio de conduta dos servidores. E por que isso? Porque ele foi absolvido por ausência de provas. Então, a ausência de provas permite à administração pública eventuais sanções. Mas, claro, desde que fique caracterizado o desvio da conduta do dever funcional do servidor. Então, aqui em cima disso, tem até uma súmula do STF, não é súmula vinculante, é súmula normal, que é a súmula 18 do STF, que ele fala o seguinte: pela falta residual não compreendido na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor. Então, com isso, o gabarito a ser marcado é a letra A. Bacana? Próxima questão, vamos lá. De acordo com o artigo 2º, inciso 13 da Lei 9784, a administração deve buscar a interpretação da norma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Agora, grifa a palavra-chave: sendo vedado uma aplicação retroativa de nova interpretação da norma. A sinal é a alternativa que indica o princípio que consagra esse dispositivo em sua parte final. A primeira coisa que você tem que observar é que a lei 9784/99, ela traz como princípios expressos. Como é que é o mnemônico que eu uso? Olha só. Será fácil pro momó. O S é o S, só o S, segurança jurídica, o E, eficiência, o RA, razoabilidade. Se você falou razoabilidade, você já fala de cara proporcionalidade. O F, finalidade, o A, ampla defesa. Se falou ampla defesa, tem um contraditório. O I, interesse público, o L, legalidade. O MO, moralidade, e o último M, motivação. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? No aspecto de você vedar uma interpretação da norma de forma retroativa, no intuito de prejudicar a interpretação, de cara você tem que lembrar da segurança jurídica. Tanto que eu trabalhei com vocês na nossa aula teórica, a diferença da segurança jurídica no aspecto objetivo, quanto no seu aspecto subjetivo. No aspecto objetivo da segurança jurídica, você vai lembrar no aspecto da vedação da interpretação retroativa da norma. No aspecto subjetivo, você vai observar que se a administração pública se comprometeu a chamar 500 pessoas que tinham vagas previstas no edital, para não quebrar minha expectativa, para não quebrar minha confiança que eu depositei na administração, ela tem que chamar os 500, salvo um fato superveniente de força maior, que é uma justificativa para não nomeação. Então, nesse sentido, o que eu chamo a atenção de vocês? Falou que é uma interpretação retroativa, é vedado, porque quebra o princípio da segurança jurídica. Então foi isso que foi cobrado nessa questão. Vamos ao gabarito aqui para a gente marcar essa resposta? Vamos lá, olha só. Legalidade não seria, moralidade não seria, eficiência não seria, e aí o gabarito, letra D, segurança jurídica. Então observe
que quando ele fala no aspecto de legalidade, é você agir conforme a lei. Moralidade é agir com ética, com honestidade, com boa fé. Eficiência é a busca pelo resultado, pelo desempenho. E segurança jurídica seria a nossa resposta. E aí eu trouxe novamente para vocês o aspecto da segurança jurídica, tanto no seu aspecto objetivo, quanto no seu aspecto subjetivo. Fique atento em relação a isso, bacana? O aspecto objetivo refere-se à irretroatividade das normas e à proteção dos atos perfeitamente realizados contra as modificações legislativas posteriores. Agora, quando você fala no aspecto subjetivo, trata justamente da preservação das expectativas. Isso é importante você destacar. Legítimas da sociedade com a produção da harmonia das relações jurídicas. É o chamado princípio da proteção da confiança. Gabarito daquele item, letra D. Então, sendo repetitivo, se a administração se comprometeu a chamar 500 pessoas, ela tem que chamar as 500, salvo um fato superveniente de força maior que justifica a minha não nomeação. Bacana, pessoal? Essas são as questões de 9784/99, questões bem interessantes, atuais, que costumam ser cobradas, e aí a gente consegue, trabalhando nos exercícios, fazendo uma revisão, fazendo uma pincelada daquilo que é mais importante, que pode ser cobrado no nosso exame da ordem. Não sai daí que eu já volto com mais exercícios.